Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, presente também na vida de sua família. Espero que essa semana tenha sido muito abençoada, um feliz sábado a todos. E agora estamos no nosso penúltimo estudo de Apocalipse, o capítulo 21. Vamos ver o que esse maravilhoso capítulo tem nos ensinado. Apocalipse capítulo 21, versículos 1 e 2 dizem assim: E vi o novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Vamos entender. Apocalipse 21 diz que tudo o que nós conhecemos como terra passou. É uma nova terra de um outro jeito. Aqui não especifica diretamente como é. A única coisa que especifica é que o mar não existe. Então, quando estivermos nesse momento com Cristo, não terá mais o mar, tá bom? Toda essa aglomeração de água não vai mais ter. Segundo ponto, a cidade de Jerusalém. Ela estará preparada para nos receber. Isso é muito importante considerar essa informação. Vamos continuar. Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e versículo 4 dizem assim: E eu vi uma grande voz vinda do trono que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Aqui é o Pai, que está falando em relação ao Pai que está dizendo isso. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então toda essa tristeza, toda essa angústia que vivemos nesse mundo não vai mais existir naquele. Toda lágrima será tirada. Por quê? Porque nós iremos chorar de alegria. Nós também vamos ver as pessoas que não foram salvas sendo queimadas. Isso também vai ser uma coisa muito forte para a gente, né? Extremamente pesada, principalmente para quem tem parentes que naquele momento não alcançaram a salvação, né? Vai ser uma coisa muito triste. Deus vai enxugar lágrimas, vai nos consolar. Isso vai ser muito bonito. Apocalipse capítulo 21, versículos 5 e 6 diz assim: E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei de beber a água da vida. Né? Então, o que ele disse, ele prometeu, está se cumprindo, né? Todo o plano de redenção foi cumprido e agora ele dá um conselho para a gente, né? Quem tiver sede da palavra de Deus é dado de graça. Você não pode pagar para assistir culto. Não existe negócio, vamos pagar uma taxa para assistir um culto. Isso aí não existe. O evangelho tem que ser dado de graça. Apocalipse capítulo 21, versículos 7 e 8. Aquele que vencer dará essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Isso é interessante. Só é chamado filho de Deus, uma das condições é essa, existem mais 3 condições na Bíblia. Futuramente farei uma pregação sobre como ser filho de Deus segundo a Bíblia. Mas naquele momento, aqueles que estão no céu são chamados de filhos de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então vamos entender aqui. Covarde é quem faz covardia. Tudo bem, esse aspecto ele é muito amplo, né? Na nossa visão humana, é quem bate mulher. Na minha visão, quem bate mulher é covarde. Quem bate pessoa idosa é covarde. Né? Quem agride criança fisicamente é covarde. Né? Isso é a visão também que impõe a covardia. O que é a covardia? A pessoa fala mal de você pela costa e você não poder se defender. A pessoa te injuriar, te difamar. Isso é covardia também. Não deixa de ser. Tá? Incrédulo, as pessoas que não acreditam na Bíblia, que não creram na Bíblia, aos abomináveis. Cuidado com a abominação. Comer alimentos imundos é sim ser abominável. As pessoas hoje não conseguem entender isso, não enxergam. Elas tiraram uma regra que não é bíblica. Eu vou orar pelo porco para que ele fique limpo. Eu não sei de que Bíblia da cabeça dele tirou, porque a normal não tem. Quando você come alimentos imundos, você comete abominação. Não é só isso. A abominação também tem outras coisas.
você ser dono de uma loja, por exemplo, e ter uma balança para o rico, uma balança para o pobre. Isso também é abominação, e dentre outras coisas. Aos homicidas, né? Aqueles que gostam de matar, né? Cuidado. E também o ódio entra aqui. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino, tá? 1 João 3,15. Os adúlteros, a galera gosta de ficar traindo a esposa aí, cuidado. Os feiticeiros, feitiçaria. Muitas pessoas pensam aquelas grandes coisas, vai no ritual, vai matar isso. Não. Só naquela brincadeira você colocar assim, adivinha onde tá. Isso já é feitiçaria, irmão. Eu toquei no verde e tirei sua sorte. Feitiçaria. Não precisa de muito para ser feiticeiro, não. Se você estudar adivinhação, porque para Deus é um tipo de feitiçaria. Acreditar em signo é feitiçaria. Eu vou passar ano novo com uma roupa tal para dar sorte. Feitiçaria. Todas essas coisas são feitiçaria. Idólatras, cuidado aos idólatras que ficam aí seguindo mais pastores do que Deus, seguindo mais do que a igreja prega do que Deus. Você é idólatra se você faz isso. E todos os mentirosos. O que é mentiroso? Aqueles que pregam a verdade erroneamente, que pregam a verdade enganando o povo, que pregam a verdade só para extorquir dinheiro. Quantas pessoas eu conheço que se dizem ungidos? Não, vamos fazer aqui uma oferta para ajudar. O cara só fala em dinheiro. Isso, desculpa, cara, isso para mim não é ser ungido. Eu peço perdão a você que faz isso, não tenho nada contra você. Muitas vezes eu nem te conheço, entendeu? Mas a Bíblia não é isso. Estou falando de evangelho puro aqui. Cuidado. A parte de toda essa galera aí será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. A pessoa vai queimar até desaparecer. E Deus está avisando. A Bíblia ela é clara. Mas para quem é esse ensino? Para os cristãos. A Bíblia ela ensina cristão. Os cristãos que não seguem a Bíblia, é isso aqui que eles vão ter. E aqueles que não conhecem a Bíblia, nunca conheceram Jesus, são incrédulos, já vai direto. Essa é a diferença. Apocalipse capítulo 21, versículo 9 e 10. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, cheia das 7 últimas pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. Ou seja, nós. Vamos lá. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 11 e 12 dizem assim: Tendo a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe cristalino. Bom, aqui lembra muito de Apocalipse 4, né? Também outros profetas como Ezequiel também escreveram algo semelhante. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então, cada porta representava uma das 12 tribos. Vamos aprender mais. Ao oriente havia 3 portas, ao norte havia 3 portas, ao sul 3 portas e ao ocidente 3 portas. Viu só como eu disse os 4 cantos da terra? Norte, sul, leste e oeste? É exatamente isso. Eu não sei de onde algumas pessoas dizem que isso é terra plana. E desculpa eu estar comentando isso, mas eu não sei de onde é que os caras tiram isso. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Sim, as portas representam as 12 tribos, e o fundamento, a pregação e a doutrina dos apóstolos, porque eles receberam de Cristo. Essa é a simbologia. Então nós temos que seguir apenas o que está escrito. O resto é o resto, fique para lá, tá bom? É isso que está dizendo aqui. E aquele que falava comigo tinha por medida uma cana de ouro, para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. Vamos medir essa cidade, vou botar aqui em metros e em quilômetros para você entender. Apocalipse capítulo 21, versículos 16 e 17 dizem assim: A cidade era quadrangular, ponto. O que é quadrangular? Possui 4 lados. Ou é um retângulo, ou é um quadrado. Isso utilizando a sabedoria da geometria plana da matemática. Pode ser um outro formato que nós não conhecemos. E o seu comprimento era igual à sua largura. E mediu a cidade com a cana e tinha ela 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Também mediu o muro e era de 140 côvados, segundo a medida de homem, isto é, de anjo. Vamos ver quanto vale essa medida do muro primeiro, de côvado para centímetros e metros, depois a área da cidade em estádios, metros e quilômetros. Vamos ver. Bom, vamos lá. Vamos aprender o que é côvado. Côvado é a distância do cotovelo até a mão, tá? Isso é um côvado.
Como cada região, cada país são diferentes as suas etnias, existem várias medidas. O normal é 66 centímetros, o egípcio 53 centímetros, o romano 44,5 centímetros e aqueles estudiosos acreditam que o João utilizou seria 44,7 centímetros. Calculando essa altura em côvados, né, o normal seria 9.504 centímetros, o egípcio 7.632 centímetros, o romano 6.408 centímetros e o que João utilizou, segundo os estudiosos, 6.436,80 centímetros. Em metros, né, percebendo aqui na nossa planilha que eu fiz aqui para vocês, estaria entre 65 metros a 95 metros de altura o muro, né? Percebemos que o muro é bem alto, né? Vamos continuar. E agora vamos ver sobre o tamanho da cidade, a área da cidade, tá bom? 12 mil estádios, de acordo com a tabela que eu fiz para vocês aqui, um estádio é aproximadamente 185 metros ou 0,185 quilômetros, tá bom? Já feita a conversão, metro para quilômetro você divide por 1.000. Em metros seria 2.225.000 metros e em quilômetros 2.220 quilômetros. Vamos ver agora a próxima tabela. Tá? Mas antes disso, vamos para cá. Vamos calcular a área da cidade. A cidade diz que é quadrangular e que é um quadrado. Então, a área do quadrado é lado vezes lado. Ou seja, a medida foi dada vezes ela mesma. Bom, está aqui a área. Valor do lado da cidade, 12.000 estádios, ou 2.220.000 metros, ou 2.220 quilômetros, tá? Fazendo a multiplicação de cada valor pela área, em estádio daria 144 milhões de estádios quadrados, em metros 4 trilhões 928 bilhões e 400 mil metros quadrados, e em quilômetros seria 4 bilhões 850 mil quilômetros quadrados. Então, essa será mais ou menos a área da cidade em 3 medidas de unidade. Eu não vou colocar em muitos aqui, porque ela não é de matemática, né? Mas para você ter uma ideia, vamos continuar. Apocalipse capítulo 21, versículo 18 e 19. O muro era construído de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo fundamento de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda. Apocalipse 21, 20. O quinto de sardônia, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, um 10º de jacinto e o 12º de ametista. Como são essas pedras? Esse aqui é mais ou menos como seriam as pedras, tá? Claro, não sei se vai ser igual como tá lá, mas seriam as nossas pedras que nós conhecemos aqui no mundo, né? Primeira jaspe, safira, calcedônia e assim vai. Vou deixar um tempinho para você ver, bater um print, tá? Bater uma foto, tá bom? Só para você saber que foi pesquisado isso para trazer para vocês. Isso aqui muitas pessoas não conhecem essas pedras. Eu, particularmente, nunca vi nenhuma dessas ao vivo. Se eu vi, foi só imitação barata. Vamos lá. Apocalipse 21, 21 e 21, 22. As 12 portas eram 12 pérolas, e cada uma das portas era de uma só pérola. E a praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Opa, lá não vai ter templo, e aqui diz que o Pai e Jesus Cristo não são a mesma pessoa. Apocalipse ele quebra a ideia de que Pai e Jesus são o mesmo ser. Não são, porque é do Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Duas pessoas diferentes. Apocalipse capítulo 21, versículos 23, 24 e 25 dizem assim: A cidade não necessita nem de sol nem de lua, para que nela resplandeçam. Porém, a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, Deus é o principal e Jesus reflete isso. Não está dizendo que não existe sol e que não existe lua. Aqui está falando para iluminação. Tá? A Bíblia não deixa bem claro esse ponto. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ele a sua glória, aqueles que foram salvos. As suas portas não se fecharão de dia, e a noite ali não haverá. Então no céu não haverá noite, né? Só vai ser sol 100%. Imagina, é difícil imaginar, não é verdade? Vamos para o próximo. Apocalipse capítulo 21, versículo 26 e 27. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida. Cuidado com a coisa impura, cuidado com a impureza, cuidado com alimentos imundos que cometem abominação, cuidado com as mentiras, tá? Dos falsos evangelhos, dentre outras coisas. A mentira é mentira mesmo. Que possamos ter compreendido esse maravilhoso estudo, que Deus abençoe a todos. Um ósculo santo.